FM. Programa O Caminho da Paz. O Caminho da Paz. Muito bom dia, meu amado Rádio ouvinte. Pela graça e a misericórdia do Senhor, chegamos mais uma vez para trilharmos juntos o caminho da paz. Em Oeiras, 8 horas da manhã. O meu combustível, alívio. Estamos apresentando programa O Caminho da Paz. O Caminho da Paz. Bendito Deus, eterno Pai, nós oramos agradecidos pela vida, pela proteção, pelo cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos fez levantar na manhã desse dia. Ó Deus, quantas pessoas não podem levantar da cama? Quantas pessoas não podem ver a luz do dia? Quantas pessoas não podem ouvir o canto dos passarinhos? Quantas pessoas não podem se locomover? Não podem se alimentar com as suas próprias mãos? E o Senhor nos dá esse privilégio. Pai, obrigado, ó bendito Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas do dia a dia, o Senhor não desiste de nenhum de nós. Muitas vezes, ó Deus, nós nos afastamos de Ti. Nós tomamos decisões erradas que irão trazer consequências e deixar sequelas nas nossas vidas. Mas mesmo assim, o Senhor está com a sua mão estendida para nós. E obrigado, porque nós sentimos o alívio que somente o Senhor é capaz de nos dar. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Linda música do Projeto Sola, então caia. Em Oeiras são 8 horas e 13 minutinhos, vocês têm sintonia com o programa O Caminho da Paz, a primeira igreja batista em Oeiras. Meus amados rádio ouvintes, nós estamos em uma pequena série de reflexões bíblicas sobre como viver em paz. E para concluir essa série, nessa sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025, eu quero tratar um pouquinho com você a respeito de como viver em paz com o próximo. E eu quero ler um versículo muito conhecido, Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aquelas pessoas que são passivas, são aquelas pessoas que não gostam de se meter em confusão. São aquelas pessoas que o nome já diz, pacífico, que vem de paz, que quer viver em paz com as pessoas. Por isso, querido rádio ouvinte, eu tenho dito aqui, e no transcurso dessa semana, nós falamos basicamente todos os dias, que paz não é ausência de problema. Nós temos que entender isso. Paz não é ausência de conflito. Paz não é a ausência de turbulência. Paz é a presença constante de Jesus nos nossos corações, que vai nos dar a tranquilidade interior. Então, Jesus, ele nos faz lembrar, porque foi Jesus quem disse isso aqui, ó. Bem-aventurados ou felizes são os pacificadores. Então, Jesus nos faz lembrar que os pacificadores, eles são bem-aventurados, ou são felizes, sim. Felizes porque refletem o caráter do próprio Senhor Jesus. Então, mas como viver em paz com o próximo no dia de hoje? Não é nada fácil. Não é fácil você viver em paz com as pessoas no dia de hoje. Porque acontecem coisas que nos machucam, que nos ferem, que nos deixam com os corações entristecidos. E então nós não ficamos de bem com todo mundo.
Ora, mas a ideia é quando depender de você, você viver em paz com todas as pessoas. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, em primeiro lugar, escute, ouça mais e fale menos. Muitas discussões nascem do mau hábito que nós temos e não ouvir alguma coisa calado, queremos revidar. E você já ouviu aquela expressão lá no meu povoado, nos macacos, em São Raimundo Nonato, né? A gente diz assim, fulano de tal veio com 3 pedras na mão, né? Com 5 pedras na mão, querendo dizer que a pessoa veio agredindo verbalmente, ou até fisicamente. A fulano de tal veio com brutalidade, a gente diz ignorância, quando na realidade ignorância é falta de conhecimento e brutalidade é agir com brutalidade. Mas uma estratégia para você viver em paz com as pessoas, com o próximo, é você ouvir mais e falar menos. Preste mais atenção no que as pessoas estão falando e revide menos. Eu não estou dizendo que você não deve revidar. Eu não estou dizendo que você não deve se defender. Eu estou dizendo que quando depender de você, às vezes, a melhor estratégia é ficar calado, somente ouvindo. Entendeu? Aí você pode evitar grandes conflitos. Quando você faz isso, você fecha algumas janelas. Você fecha a janela da agressão verbal, você fecha a janela da agressão física e outra. Escute, o que eu vou te dizer não é fácil de compreender. Às vezes, é melhor ser agredido do que ser o agressor. Vou repetir a frase. Às vezes, é melhor você ser agredido do que ser o agressor. Não é bom em nenhum dos aspectos. Mas se você tiver de agredir alguém e ser agredido, quem tem razão é quem é agredido, não o agressor. O agressor vai ser sempre o culpado. Quem agride vai ser sempre o culpado. E o agredido, o que foi vítima, vai ter sempre razão. Então, às vezes, nós perdemos a razão quando nós perdemos o controle. Quando alguém nos agride, que a gente revida. Então, às vezes, é melhor ouvir mais e falar menos. Em segundo lugar, perdoe com rapidez. Isso aqui eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas. Não é só com 5, 10, 20, não. É com muita gente que tem dificuldade em perdoar as pessoas rapidamente. E aí quem não perdoa, quem tem o desejo de vingança, quem quer vingança, quem quer ver aquela pessoa que lhe agrediu ferida, machucada, acabada, arrasada, é como diz, alguém já disse, olha, quando alguém tem desejo de vingança, quando alguém não ama o outro, quando alguém não ora pelo que lhe persegue, quando alguém não consegue amar o próximo, quando alguém não consegue viver em paz com o próximo, é como se a pessoa estivesse bebendo veneno, esperando que o outro morra. E o outro está lá, está bem, está tranquilo, e às vezes nem está mais pensando naquele problema que aconteceu no passado, e você só remoendo aquilo que já passou. Quem vai ficar mal é você, não é a outra pessoa, não. A pessoa que te agrediu, que te fez o mal. Aí você, por anos, por décadas, levando essa mágoa, é como se você estivesse tomando veneno, esperando que aquela pessoa morra. E a pessoa está vivendo bem, tranquila, em paz, e você com essa amargura toda, porque você não consegue perdoar com rapidez. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é mais fácil vir aqui no rádio e lá na igreja, no púlpito da igreja, pregar dizendo que a gente tem que perdoar. É mais fácil o discurso do que a prática. Mas acredite, quando a gente perdoa, a gente tira um peso das nossas costas, um peso da nossa consciência. E é melhor para nós. Quando a gente perdoa, o maior beneficiado é quem perdoa, não é a pessoa que é perdoada. A maior prova disso é Cristo. Cristo nos perdoou, né? Quando nós não merecíamos. E em terceiro lugar, pratique a gentileza.
Eu sei que ser gentil nem sempre é possível, eu sei que ser gentil nem sempre é fácil, mas se você praticar gentileza, isso vai suavizar a sua vida. Isso vai fazer com que você fique mais leve, mais tranquilo. É como se você estivesse trocando o teu fardo pelo fardo de Cristo. O meu fardo e o teu fardo é pesado, é dolorido, mas o fardo de Cristo é suave e leve. Então pratique a gentileza. E em quarto lugar, busque a reconciliação. Olha, não é fácil se reconciliar com alguém que você está brigado. Não é fácil. Mas Jesus, ele não nos chamou para sermos espectadores da paz. Ele nos chamou para promover a paz. É isso mesmo. Jesus nos chamou para ser agentes de paz. Jesus nos chamou para a gente não fazer confusão com o outro, não odiar o outro, não perseguir o outro, mas para perdoar e amar. Então, procure reconciliação. Se tem alguém, olha, tem gente que passa 1 ano, 20 anos, 30 anos intrigado com outra pessoa. Às vezes um parente, às vezes um conhecido, às vezes um vizinho. Isso é muito ruim, isso é muito mal. Então procure a reconciliação. Quando você se reconcilia, você faz o bem para você. E você está agindo conforme a vontade de Deus. Que hoje o Senhor Jesus está convidando você para que você viva em paz com as pessoas. Ele está assim. Agora depende da sua atitude. Está agora nas suas mãos. Assim como Cristo perdoou, assim como Cristo amou, quando você não merecia, quando eu não merecia, quando nós não merecíamos, assim também nós devemos agir em relação às pessoas. Devemos orar a Deus, pedir a Deus que nos dê forças para perdoar, que nos dê forças para nos reconciliar. Então, como podemos viver em paz com o próximo? Agindo conforme a vontade de Jesus e não a nossa própria vontade. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. E eu quero orar mais uma vez por você, especialmente por você que está tendo dificuldade de ter paz com o próximo. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor nos proporciona momentos especiais como este. E eu te suplico, ó Deus, por essa pessoa que está tendo dificuldade de perdoar, de viver em paz com o próximo. Ó Deus, faça com que essa pessoa tenha forças para estar reconciliando-se com a pessoa com a qual ela está tendo dificuldade. Para que esse peso saia dos ombros dessa pessoa, para que, ó Deus, essa pessoa tenha um alívio que somente o Senhor é capaz de dar. Pois essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.